Boa noite a todos, muito obrigado por terem vindo hoje, né? Como a gente faz tradicionalmente, a gente dá os recadinhos aqui da casa, tá? Tem um recado importante aqui que a nossa amiga Marcela passou, que a casa ela está fazendo uma rifa, né? Então quem quiser participar, contribuir, está valendo um fim de semana na pousada, numa chácara. Então pode passar o final de semana ou 3 dias durante a semana. Então, ó, presentão, hein? E o vencedor ele pode levar mais 5 pessoas. Exatamente. Então o vencedor leva mais 5 pessoas, tá? A gente faz essas rifas para ajudar aqui na manutenção da casa, tá bom? É Ibiúna? Ah, então já não precisa tomar avião, né? Pode ir de carro mesmo. A Boituva não precisa também de avião, dá para ir de carro também, tá bom? E a gente também, né, tem as outras atividades aqui da nossa casa, todos estão sempre convidados a participar. Nós temos os nossos cursos, né? Temos os cursos de primeiro ano, que é para quem quer ter os primeiros contatos, né, com o espiritismo, com a mediunidade. Esse curso de primeiro ano é totalmente online, então dá para a pessoa fazer de casa, para quem não tem tempo de vir até o centro, né? E tem os cursos de segundo, terceiro e quarto ano, que são meio período online e meio presencial aqui na casa. Então, uma semana aqui, uma semana online. Uma semana aqui, uma semana online. Também é só ir lá procurar a secretaria que o pessoal explica direitinho como é que faz, né, para participar. Tem também a nossa biblioteca, para quem quer ler os livros. A nossa biblioteca é muito rica. Tem livros até... Outro dia eu estava dando uma olhada ali, tem livros até raros, que já estão fora de catálogo, difícil de achar, e a nossa biblioteca tem, tá? Então, é só ir lá, faz uma fichinha, até a Elaine aqui que cuida ali da biblioteca, tá bom? Eu vou ler a psicografia da nossa noite. Essa psicografia foi recebida aqui em casa não, na nossa casa, né? Ela fala assim: fenômeno da vida. A natureza de Deus se expressa na vida. A vida na Terra é vasto campo de estudo para qualquer estudioso que perscrute as ciências humanas, ainda pobre em inteligência e recursos para analisá-la em toda a sua estrutura íntima. Olhos atentos de observador, com Deus no coração, podemos admirar o invisível, o essencial, o que se esconde por trás do aglomerado de átomos, moléculas e células. Só a fé na espiritualidade explica. A ciência humana não explica o fenômeno da vida sem a lente da crença. Inútil é sondar o microcosmo e o macrocosmo na tentativa de desvendar a origem de tudo, sem cogitar a existência do seu Criador. É uma tolice, é orgulho. Mas eis que as cortinas espessas do materialismo começam a se erguer no panorama terrestre, e eis à luz as questões antes insondáveis. Enigmas são desvendados com o consentimento da humildade, quando corações sensíveis e inspirados na fé maior debruçam-se em descobertas sopradas por gênios do Altíssimo, penalizados pela pequenez humana. Mas, ó, invistam no espírito primeiramente, queiram devassar o próprio homem antes de desejar o inalcançável para aquele que ainda é imperfeito. Conhece a ti mesmo e, na aliança da fé com a ciência, a alavanca do progresso colocará em ação e o homem vislumbrará o que ainda nem em sonho vislumbra. Foi recebida no dia 3 de março de 2023 aqui na nossa casa.
Agora eu vou pedir para todo mundo, né, se concentrar, que a gente vai fazer a nossa prece, tá bom? Mestre Jesus, amigos espirituais, nós agradecemos a sua presença hoje aqui conosco e pedimos, Senhor, que nos auxilie, nos ajude para conhecer, escutar, entender as palavras do seu Evangelho, que nós possamos nos tornar pessoas melhores, com melhores pensamentos, palavras e ações. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Todos que aqui se encontram, aqueles que estão nos assistindo pela internet, aqueles que vão nos assistir depois, né? E eu queria trazer essa noite um tema talvez um pouco polêmico, né? Porque esse tema fala sobre morte, né? E nós, espíritas, não acreditamos na morte. A morte não existe, né? O que existe é simplesmente a gente trocar de roupa, né? A gente deixar esse corpo físico e continuar vivendo, né, a nossa verdadeira vida, que é a nossa vida no plano espiritual. Então, muita gente sofre muito, né? Por quê? Porque tem o problema da vida, só acredita que está na vida, esta vida que nós estamos. E não é verdade, né? Esta nossa vida, ela é simplesmente um pedacinho da vida que nós precisamos realmente, né? Que nós vivemos realmente. E o tema desta noite é o luto, né? Por quê? Porque a gente ainda tem alguns problemas com o que nós chamamos de morte. Então, aqui no Espiritismo a gente chama de desencarne. Mas eu vou tratar isso aqui, e eu vou falar várias vezes, como morte, que é a morte do corpo físico, né? Esse realmente morre, mas o espírito não morre. O espírito é eterno. No dicionário, luto quer dizer sentimento de pesar, tristeza profunda pela morte de alguém. E eu acho que muita gente aqui já conhece, né, o que é o luto, né? Todo mundo já passou ou vai passar um dia. Mas hoje em dia nós temos uma visão maior do luto, né? Que é onde nós falamos que o luto também pode ser ou pela morte, mas pode ser também por uma viagem. Alguém vai viajar, né? E o que fica enlutado, né? Às vezes a gente sente luto porque às vezes a gente foi demitido de uma empresa, ou aposentadoria, né? Quem aposenta assim meio que de sopetão, né? Acaba também sentindo esse luto. Por isso que muitas vezes as pessoas não querem aposentar, né? Tá lá sofrendo, mas não, vou continuar trabalhando, né? Por doenças, né? Então existe o luto da doença também, né? Por quê? Porque muitas vezes, geralmente uma doença terminal, ela traz um luto antes mesmo do desencarne. Ela traz o luto tanto para o doente quanto para os seus parentes, né? E aí a gente recusa, né? A gente não quer saber. Mas a gente tem que analisar, a gente tem que conversar. Porque, não sei se vocês sabem, mas o plano espiritual explicou para nós aqui, nesta casa, acho que foi só nessa casa, né? Não sei se as outras tiveram também, mas explicou para nós que todos nós vamos morrer.
quem está aqui, quem está assistindo lá pela internet. Inclusive, os nossos pais vão morrer. Isso é, quem já não tem, os tem mortos, né? Ou seja, desencarnados. E eu vou dizer mais, os nossos filhos vão morrer. Os filhos dos nossos filhos vão morrer. Mas a gente não quer falar disso. A gente não gosta de falar de morrer. A gente não gosta de falar de morte. E por quê? Né? Porque a grande maioria, né, e isso é uma coisa que a gente traz do nosso passado, o nosso passado que eu digo é o nosso passado tanto em encarnações anteriores, quanto o nosso passado onde nós crescemos ouvindo dizer isso, né, que a morte é uma perda, estamos perdendo alguém. Eu vou me deter mais à morte, né, mas os outros casos, como eu já disse, né, viagem, demissão, aposentadoria, doença, né? E ainda tem aquele caso de luto, né? Do divórcio, né? Quando a gente divorcia, né? A gente também muitas vezes passa pelo luto. E o pior, né? O defunto ainda está por aí, né? Esse que é o problema, né? E às vezes vem ainda encher o saco, né? Bom, mas isso posto, então eu acho que essa novidade que eu trouxe para vocês, que todos nós vamos morrer, é uma novidade, mas é uma certeza. É uma certeza. Então, só não morre, né, quem não nasceu. Né? Mas nós recusamos falar da morte. É engraçado isso, né? Negamos. Esse assunto é um assunto que é engraçado, né? O espírita tem medo da morte, vocês acreditam? Né? O espírita tem medo da morte. Uma vez, numa palestra, o Divaldo estava conversando, né? Falando assim, que há muitos anos, né? Ele foi diagnosticado com um problema no coração. Um problema grave no coração. E aí, o médico virou para ele e falou: seu Divaldo, tem uma boa notícia para o senhor. Eu sei que o senhor é espírita, então eu vou lhe falar com todas as letras, né? O senhor está morrendo. O senhor está com problema no coração, o senhor está com 50% com um pé lá, outro aqui, né? Ele foi para casa, né? Chorando, né? Sofrendo. Só que naquela noite ele tinha trabalho na casa espírita. E aí, ele foi, deitou, ficou quietinho, né, no cantinho dele. Aí veio Joana, né? Joana é a mentora de Divaldo. Veio Joana, né, em espírito. Ei, o que você está fazendo aí? Vamos para o centro. Ah, mas eu estou 50% morto já. Aí Joana virou para ele e falou: eu estou 100% morta e vou, e estou indo, né? Ou seja, o que adiantou, né? Aí Divaldo, aí foram lá, deram um passo nele e tal, Divaldo saiu correndo, foi lá para o centro, trabalhou, né? E fez todo o trabalho, e isso já deve fazer bem uns 40 a 50 anos. E está aí Divaldo ainda, né? Mas nós não podemos esquecer que a gente também vai morrer. E quando nós somos diagnosticados, por exemplo, com um câncer, né? Eu vou deixar esse exemplo, que é um exemplo bem clássico, né? De doença terminal, nós enlutamos também. Tanto a gente, quanto os nossos, né? Então, o luto ele não se faz só depois do desencarne. Ele existe antes disso, né? E esse luto que nós temos, né, por uma doença, muitas vezes a gente, é engraçado, né, mas a gente passa esse luto praticamente sozinho. Aí,
O doutor Décio, né? Eu estava ouvindo o doutor Décio, ele estava falando o seguinte, que uma certa vez, uma pessoa parou ele, conversando com ele, amigo já, falou assim, o que está acontecendo? O Décio perguntando para ele, o que está acontecendo? Você está meio estranho, né? Não, estou triste, estou com um problema, né? E ele, médico, né? Falou, qual é o problema, né? Olha, meu pai está com câncer, foi diagnosticado com câncer. Aí o doutor Décio falou, e eu posso ajudar em alguma coisa? Ele falou, pode. E o doutor Décio pensou, bom, ele vai pedir um exame, um remédio e tal, né? Falou, senhor, acontece o seguinte, meu pai está com câncer e a gente não tem coragem de contar para ele. Aí, tá bom, então você faz o seguinte, leva seu pai lá no meu consultório, que eu vou conversar com ele, né? Você leva a família e tal. Tá bom. Levaram. Aí o doutor Décio foi lá, falou, olha, a família, por favor, saia, né, que eu vou fazer uns exames. E começou a fazer os exames nele e perguntou, o senhor sabe que o senhor tem? Ele falou, claro, né? Eu sou pobre, mas não sou burro. Aí eu estou com câncer assim no pâncreas ou sei lá onde, né? E o senhor sabe quanto tempo o senhor tem de vida? Ele falou, eu não sei, mas eu imagino, né? Que não é muito. Aí ele falou, tá bom. E eu posso fazer alguma coisa para o senhor? Pode sim. Conta para minha família que eles não sabem. Ou seja, a gente não conversa sobre esse assunto, a gente não conversa sobre morte. Lá em casa a gente conversa, de vez em quando a gente conversava, né? Há algum tempo atrás, começava a falar de morrer, minha mulher, vira essa boca para lá, né? Para de falar disso. E é assim que a gente trata. Vai falar de morte para as pessoas? Não, muda de assunto, né? Que assunto mais mórbido, né? Não é assim? Hoje não, hoje ela já aceita que eu vou morrer. E o luto, ele é um processo. Ele é um processo que ele vai tomando um tempo. É um processo de cicatrização, vamos dizer assim. Porque primeiro vem o impacto, né? Então a gente abre aquela ferida. E aí a gente vai começando a passar por isso. Então o luto, ele tem que ser passado. Ele tem que ser ultrapassado. Porque, mas meu pai morreu e eu não senti nada. Minha mãe morreu e eu não senti nada, não senti luto, não senti nada. Cada pessoa passa o seu luto de um jeito. Tem gente que passa um pouco mais tranquilo, mas passa, nem percebe às vezes, né? Porque às vezes a gente se joga, né, no trabalho, se joga às vezes tem uma família, né, para cuidar, não dá tempo de parar para pensar que o meu pai morreu, que minha mãe morreu, tem que estar lá, correndo, né? Então, acaba que o luto passa um pouco mais tranquilo. E é incrível, né? Mas tem gente que fica com sentimentos ruins, porque não passou pelo luto. É engraçado, né? Tem gente que não passa não sente, né? Mas eu estou me sentindo muito culpado, porque o meu irmão quase morreu junto com a minha mãe, com o meu pai, e eu não senti nada, estou de boa, né? Não senti nada, vírgula, né? Até um certo ponto, né? Mas passar pelo luto é muito importante, porque tem gente que vai lá e para no meio do caminho, e aí a pessoa não aceita o luto, não aceita a morte de alguém,
não aceita o divórcio, não aceita a perda do trabalho, coisas assim. Então a pessoa fica muito, ela fica muito estagnada e entra numa depressão, sabe? Entra naquela depressão. Tem gente que fica anos em luto, né? Aquele luto que, eu não posso nem entrar no quarto do meu filho que morreu. Ninguém põe a mão em nada, tá tudo lá. E toda vez que lembra, sofre. Gente, o luto é uma dor. É uma dor que a gente tem que passar. Mas muita gente sofre. Então, o próprio Dr. Décio também estava contando, né, que ele trabalhando em hospital, né, que chegou uma moça lá para dar luz, né, e já chegou gritando, né, eu vou morrer, eu estou sofrendo demais, eu vou morrer. E aí, o que acontece? O que aconteceu? Ele foi lá, tal, conversou com a mãe. Quando ela nasceu foi a mesma coisa. Eu quase morri. É. Aí chega a avó. Quando essa aqui nasceu, eu quase morri. Então, o que acontece? Se for uma menina, né, quando ela for dar luz, quando for nascer a filha dela, ela também vai quase morrer. Ou seja, o sofrimento, às vezes a gente carrega os nossos sofrimentos porque alguém mandou a gente carregar. Alguém ensinou que a gente tem que sofrer. Eu tenho que sofrer porque meu pai morreu. Eu tenho que sofrer porque meu filho morreu. Não. Eu tenho que passar a dor. A dor, ela é inevitável, sem dúvida. E a dor, ela é importante. A dor é muito importante, tanto a dor física, quanto essa dor que a gente sente dentro de nós, esse sentimento de dor. Por que é importante? Porque a dor, vamos pôr assim, né? Ela, se eu for colocar a mão aqui, tiver um espinho, eu vou tirar a mão, não vou? Claro, né? Por quê? Porque eu senti dor. A lepra, né? Hoje conhecida como hanseníase, as pessoas começam a perder partes do corpo, não porque a lepra leva a isso, é porque a falta de dor, a lepra tira a dor da pessoa. E tirando a dor, o que acontece? A pessoa vai lá, machuca, não sente nada, né? Daqui a pouco aquele machucado aumenta, ela não está sentindo nada, aquele machucado vira uma necrose, não está sentindo nada, né? Então, a dor, ela nos traz coisas boas. Eu tenho uma dor na perna, né? Então eu não vou sair correndo. Então, olha só, a dor, ela é importante. Agora, existe a dor e existe o sofrimento. O sofrimento acaba se tornando uma forma, digamos assim, um pouco egoísta ao reagirmos à dor. Porque, veja bem, o nosso sentimento de dor, tudo bem. Mas às vezes a gente, pela perda, né? Perdi um filho, perdi um marido, perdi um pai, uma esposa. E aí aquela perda que eu tenho naquele momento me faz sofrer. Me faz sofrer tanto. Por quê?
Porque quando eu perco, né? E não é perda, né? A gente não perde o que não tem, e a nossa vida, a vida do outro não é nossa, né? O filho não é meu, o pai não é meu. Estamos pai, estamos filho, estamos irmãos, estamos marido e esposa. Mas eu não perco nada que eu não tenha. Então, automaticamente, eu não posso dizer que eu perdi, mas a gente acha que perdeu. E aí, o que acontece? A gente acha que aquilo vai ser o fim do mundo. Aquilo é o fim do mundo. E acaba sofrendo. E sofrendo. E sofre porque quando a gente está junto, quando a gente está próximo um do outro, né? Então, meu marido, meu filho, meu marido, meu filho, meu pai, né? Quando a gente está junto, aí o que acontece? A gente está vivendo ali, né? Está convivendo, estamos ali. E quando há a separação, a gente sofre porque aquilo tudo está fazendo falta. A gente sofre pela falta que o outro está fazendo, não pela falta, não pelo outro ter ido para o plano espiritual. A gente sofre porque alguém foi para um lugar melhor? Não, né? Se o meu filho vai viajar para um país distante, fazer uma pós-graduação, vai para um lugar bacana, né? Vai lá e vai estudar, eu vou sentir a dor. Eu vou sentir a dor da saudade, né? Mas aí o que acontece? Aquele meu filho, se eu sofrer por conta disso, né? Primeiro, né? Eu não quero que ele vá. Não, você não vai, porque, olha, você vai ficar longe de mim, eu não quero que você saia de perto de mim. Então começa o nosso sofrimento. E aí a mãe chora, né? Mãe não gosta de chorar, né? Nem gosta de fazer drama também, né? Então a mãe chora e faz drama. E aí o filho está lá estudando, está num lugar bacana, tal. Aí ele liga para a mãe, ai, meu filho, meu coitadinho. E ele vai se sentir culpado. É assim. Ele vai se sentir culpado. E é isso que a mãe quer também, né? Assim ele volta logo, né? Então, gente, isso acontece quando nós desencarnamos, quando o nosso filho, o nosso marido desencarna. Se eu ficar em luto, chorando, reclamando, sofrendo, ai, o meu marido foi embora, ai, o que vai ser da minha vida, o que eu faço, né? O que vai acontecer? Ele que está lá do outro lado, se preparando, né, para uma vida melhor, ele vai olhar, vai falar, ih, a choradeira de novo, né? Existem vários casos, né, do filho que desencarnou e a mãe chorando. Depois de 20 anos, né, que o filho desencarnou, a mãe continuava chorando. E isso acontece muito, né? Acho que todo mundo conhece algum caso meio parecido aqui. Né? Então vamos falar. E eu vou falar a verdade. O filho falava assim, a hora que ele começava a se melhorar, a mãe chorava, a mãe reclamava. Aí o que acontecia? O filho ouvia a mãe no telefone, hoje, né, a gente já vê no Zap, né? Aí o filho vê a mãe, o filho que foi viajar, vê a mãe, se sente culpado. E aí ele não vai estudar, ele não vai se divertir com os amigos, porque a vida não é da mãe, a
A vida é dele. E aí o que acontece? O que desencarnou também vê a mãe chorando, o que ele vai fazer? Sentir dó. Muito bem. Exatamente isso. E aí muito bem. Aí o que ele vai fazer? Volta. E quer ficar junto da mãe. É lógico. Ou seja, ele não vai para frente. Aquele que foi viajar não vai estudar, não consegue estudar. E a mãe continua sofrendo. A dor, ela existe. Mas o sofrimento não pode existir. Então, o sofrimento, ele é opcional. Então, quando isso a gente classifica, né, como obsessão de encarnado para desencarnado. Ah, mas existe isso? Existe. É obsessão. É obsessão. Então a gente tem que fazer o quê? A gente tem que querer o melhor para ele. O meu filho foi viajar, ele está muito bem lá na Alemanha, lá nos Estados Unidos, lá não sei aonde, estudando numa escola boa, e ele vai se formar, vai ser um excelente homem. Uma excelente mulher, um excelente doutor, um excelente engenheiro, seja lá o que for. Mas ele vai ser bom. Ele vai se melhorar. Enquanto eu estiver segurando ele aqui, não vai. Não vai mesmo. Mas nós temos aquele mecanismo nosso, que nós implantamos dentro de nós, que é o nosso mecanismo de defesa, né? Que é a negação. Então a gente fala, não morreu, não. Deixa o quartinho dele aí prontinho que ele vai voltar. E nós negamos. Ou nós criamos desculpas. Nós criamos as nossas desculpas. Ah, mas se eu tivesse proibido ele de sair aquela noite, ele não teria morrido. Ah, mas se eu não tivesse feito aquele exame, se eu tivesse feito o exame antes, né, eu teria descoberto essa doença antes. Ah, se. Mas não adianta, gente. É o agora. Então nós temos que acordar para o acontecimento. Aconteceu, muito bem. O acontecimento é a ferida que se abriu. Aí eu tenho os meus remédios. Então, quais são os grandes remédios? O maior remédio é o tempo. Para o luto é o tempo. E eu peço até que vocês fiquem de olho nas pessoas que estão enlutadas. Porque se durar muito, muito tempo, é sinal que ela precisa de uma ajuda. Precisa de uma ajuda médica. Um psicólogo, um psiquiatra. Precisa, né? Então, ou eu nego, ou eu ajudo. O que é melhor? O que é mais útil? Eu continuar negando? Ou eu cumprir o processo? O processo de enlutamento. Como eu já disse algumas vezes, a dor é inevitável. A dor, ela é inevitável. Mas ela é boa. Ela ajuda. É lógico. Quem aqui vai perder um pai, vai perder um irmão, vai perder uma esposa, um marido e não vai sentir dor? Mas quem vai sofrer? Uma outra coisa que ajuda muito, sabe o que é? É isso aqui.
estarmos entre pessoas amigas, que querem o nosso bem. Porque quando alguém desencarna, né? A gente vai fazer o quê? A gente vai lá no cemitério. Vai lá no velório, né? No cemitério, no velório. Hoje os velórios são no próprio cemitério, geralmente. E a gente vai no velório, e quando chega lá no velório, o que a gente faz? Vai lá e vai chorar pelo morto, né? Não, a gente não vai chorar pelo morto. A gente vai chorar por aqueles que lá estão enlutados. A gente vai lá, vai chorar junto. A gente vai lá e vai falar o quê? O que a gente fala quando a gente está lá? Meus sentimentos, meus pêsames, né? Coisas desse tipo. E é isso que a gente tem que dar. Os nossos sentimentos para aquele que está enlutado. Para aqueles que está sentindo a dor. Eu estou dizendo para ele assim, eu não preciso ficar falando palavras e muitas palavras. Eu estou dizendo para ele assim, olha, eu estou aqui junto com você, estou querendo dividir com você a sua dor. É isso que a gente faz quando a gente vai no velório. E é engraçado, né? Porque eu já fui em alguns velórios, né? Eu já fui em velórios onde tudo bacana, tudo gostoso, tudo bem harmonizado, né? Aí você vai naquele outro velório que a pessoa fala, ai, me leva com você, eu quero ir junto, né? Aí quando está enterrando lá, o cara fala, me leva com você, cai no buraco, né? Junto, né? Me tira daqui, né? Não é assim? Quer ficar junto, uma hora que cai lá, me leva com você, mas espera aí, né? Então, gente, o luto, ele é uma coisa que é importante. A dor é importante. Mas nós estarmos juntos, esperarmos o tempo necessário e não nos culparmos, porque, gente, não cai uma folha de uma árvore se Deus não quiser. Não é verdade? Tem dúvida quanto a isso? Deus só deixa a folha cair se Ele quiser. Pessoal, o amor é o maior remédio de todos, né? O amor é o maior remédio de todos. Então, vamos amar, vamos aproveitar. Aquele irmão que está lá nas últimas, né? Eu vou falar para ele ou não? Afinal, eu conto. Eu vou confessar uma coisa para vocês aqui. Eu me arrependi de não ter falado para o meu pai que ele estava com câncer e que ele estava na fase terminal. Ele sabia também, mas a gente não viveu junto isso. É lógico que existem algumas pessoas que é difícil, mas a grande maioria, né, dá para a gente conversar e a gente viver junto. Viver junto aqueles momentos onde aquela pessoa pode viver com a gente, pedir, né? De repente eu vou pedir para trazer aquele meu irmão que faz 25 anos que eu não converso com ele, né? Vamos trazer ele aqui para a gente conversar um pouquinho? Para a gente acabar com todas essas rusgas. Aliás, eu nem sei porque eu briguei com ele. Nem imagino. Mas faz 25 anos que eu não falo com ele. Ou eu chamar, né, a minha família, vamos passar juntos aqui? Vamos ficar juntos todos? Então, quando a gente
um termômetro, né, para a gente, que eu acho que é bacana. Quando você for lá, pegar uma fotografia daquela pessoa que desencarnou, e você olhar para aquela fotografia e sentir uma saudade, mas ao mesmo tempo lembrar daquele momento que foi tirada a fotografia, aquela alegria do momento, ou olhar aquele olhar e falar, nossa, olha como estava bonito, e abrir aquele sorriso de tranquilidade, de felicidade, nós estamos bem. Nós estamos passando ou já passamos e fechamos aquela ferida. A cicatriz sempre vai estar conosco, que é o nosso amor por aquele nosso irmão. A cicatriz está lá. Não tem um dia que eu não lembro do meu pai. Faz 30 e poucos anos. Mas eu estou tranquilo, né? Eu sei que está tudo bem, né? Então, nós temos, desculpa eu passar do horário um pouquinho, mas eu acho importante. Então, o que nós temos que fazer para a cicatriz se fechar mesmo? Nós temos que ressignificar a nossa vida. Ressignificar a vida é recomeçar. Recomeçar como? Sem aquela pessoa. Porque a gente vive 20, 30 anos com a esposa, né? Está ali, ó, tão grudado que o perispírito de um é o mesmo do outro, né? E aí, saiu, levou a parte dela do meu perispírito, e agora? Né? Então, eu tenho que ressignificar, eu tenho que fazer com que aquilo tudo possa servir de lição para mim. Que eu possa receber um ganho sobre isso. Que esse ganho seja a experiência da minha vida, porque amanhã eu vou precisar novamente, né? Então, racionalizar, ressignificar. Racionalizar e ressignificar. A gente tem lá, na nossa casa, tem lá eu estou falando da minha casa, né? Quem já foi lá já viu. Tem uma árvorezinha lá na sala, né? Que faz, sei lá, 15, 20 anos que está lá, aquela folhagem lá, né? E o dia que ela morrer, e eu tiver que tirá-la de lá, eu vou sofrer? Vou. Vou ter luto? Vou. Mas eu tenho que ressignificar. O que eu vou fazer? Eu vou mexer daqui, mexer dali, para que a minha sala fique harmonizada novamente. É essa a necessidade que nós temos. A gente tem que reorganizar a nossa vida para que fique tudo harmonizado novamente. Demora? Demora. Eu vou sentir dor? Vou. Eu vou sofrer? Depende de mim. A dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Boa noite a todos, desculpa do horário aí. Então, vou pedir a todos, né, que a gente mentalize, então, aquelas pessoas que desencarnaram, que partiram, né, e vamos dedicar essa oração a essas pessoas, tá bom? Mestre Jesus, amigos espirituais, nós agradecemos pela sua presença hoje aqui conosco. E pedimos, Senhor, que nos inspire a sermos pessoas melhores, com melhores pensamentos, melhores palavras, melhores ações. E que sua luz divina possa atingir a nossa família, nossos entes queridos, nossos amigos, vizinhos, colegas de trabalho,
E aquelas pessoas, Senhor, que neste momento se encontram próximas ao desencarne, que estes fluidos benfazejos possam ajudá-los a transpor essa passagem com mais facilidade. Pedimos também, Senhor, que a espiritualidade superior inspire a mente dos governantes do Brasil e do mundo, para que estes possam tomar as melhores decisões a favor do povo brasileiro e da humanidade. Que assim seja, graças a Deus.